Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos assuntos mais incríveis que existem. Como é que a química dentro do nosso cérebro consegue moldar todo o nosso universo? Sabe, desde a maior alegria até a tristeza mais profunda. Olha que impressionante essa citação de Hipócrates. Estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Isso mostra que essa intuição de que o cérebro é o centro de tudo que a gente sente é uma ideia muito antiga. E ela meio que prepara o terreno para tudo que a gente descobriu desde então. Essa é a grande pergunta, não é mesmo? Como é que essa massa de tecido, que pesa pouco mais de 1 quilo, comanda absolutamente tudo? É exatamente isso que a gente vai começar a desvendar agora. Para a gente conseguir entender a mente, primeiro a gente precisa dar uma olhada na base física dela. E essa base tem um nome, Sistema Nervoso Central, ou, para facilitar, SNC. Pensa assim, toda emoção, todo pensamento, toda memória, tudo isso precisa de uma estrutura biológica para poder existir. O SNC é essa estrutura. É como se ele fosse o hardware, a máquina que permite que toda a mágica da nossa consciência aconteça. Ok, então a gente já tem o hardware. Agora, vamos descer um nível para entender como as diferentes partes desse sistema se comunicam entre si. Como é que a informação viaja dentro do cérebro? E o mais fascinante dessa rede toda é que ela não é estática, sabe? Ela está o tempo todo mudando, se adaptando com base no que a gente vive. Essa capacidade, que a gente chama de plasticidade neural, é o que nos permite aprender e crescer. Aí está o pulo do gato. Se o cérebro é uma rede, como é que os sinais são enviados de um ponto para o outro? A resposta não é puramente elétrica, como num computador. A resposta é química. E é aqui que entram as estrelas da nossa conversa, os neurotransmissores. São eles que fazem a comunicação acontecer, são os verdadeiros mensageiros do cérebro. E olha, não estamos falando de 2 ou 3, não. A ciência já identificou mais de 50 substâncias químicas diferentes que funcionam como mensageiros no cérebro. É uma orquestra química de uma complexidade absurda. Traduzindo de um jeito simples, quando um neurônio quer conversar com o outro, ele solta essas substâncias químicas num espacinho mínimo que existe entre eles, um lugar chamado sinapse. O neurônio seguinte escuta essa mensagem química e reage. É basicamente assim que a informação flui. E esses mensageiros se dividem em duas categorias principais. Temos os de moléculas pequenas, que são tipo mensagens de texto, rápidos, diretos, e temos os neuropeptídeos, que são mais como cartas. São moléculas maiores, de ação mais lenta, mas que podem ter efeitos mais duradouros. Certo. Agora a gente entra numa parte crucial da nossa análise. O que acontece quando esse balanço químico, que é super delicado, é perturbado? É aqui que a conversa se aprofunda na saúde mental. Dentro dessa orquestra toda, um grupo específico de neurotransmissores se destacou muito na história da psiquiatria: as monoaminas. Nomes como serotonina e dopamina, que muita gente já ouviu falar, fazem parte desse grupo. A pesquisa sobre eles abriu as portas para os primeiros medicamentos psicotrópicos modernos. E isso nos leva a um momento que foi uma verdadeira virada de chave. Foi lá nos anos 50 que os cientistas não só acharam essas substâncias no cérebro, mas começaram a ligar os pontos, a levantar a hipótese de que elas poderiam ser a chave para regular nossos processos mentais. Foi uma revolução. Como esta tabela mostra, a ideia central que surgiu daí é que o desequilíbrio desses neurotransmissores, o que a gente ouve por aí como desequilíbrio químico, pode causar falhas na comunicação entre os neurônios. E essas falhas estão muito ligadas a alterações de humor, pensamento e comportamento. Por exemplo, a hipótese de que níveis baixos de serotonina poderiam estar ligados à depressão foi uma teoria que mudou tudo no tratamento em saúde mental. Claro, hoje a gente sabe que a história é bem mais complexa que isso, mas essa ideia foi o ponto de partida. Mas atenção, seria um baita erro pensar que tudo se resume à biologia. A história é muito mais interessante. Existe uma interação constante, uma via de mão dupla entre a nossa química interna e as nossas experiências de vida. Isso aqui é fundamental. As emoções que a gente sente não são só o resultado de uma química aleatória. Elas são uma resposta a alguma coisa. E essa alguma coisa é o mundo à nossa volta e o jeito como a gente vive nele. Isso aqui ilustra perfeitamente um ciclo. As nossas experiências de vida podem de fato alterar a atividade dos nossos neurotransmissores. Essa alteração, por sua vez, influencia a nossa saúde mental, que daí afeta o jeito como a gente vive o mundo. E o ciclo recomeça. Uma coisa alimenta a outra. Então, vamos dar um passo para trás agora e olhar a foto completa. Por que essa visão integrada que junta tudo isso é tão, mas tão vital para a psicologia hoje em dia?
É que para os profissionais de saúde mental, entender essa dinâmica é simplesmente essencial. Permite uma avaliação muito mais completa, ajuda a criar um tratamento personalizado para cada pessoa e, o mais importante, reconhece que ninguém é sócio à biologia ou sócio às experiências. Agente a interação complexa entre essas duas coisas. E no final das contas, o resumo de tudo é este. Esse não é um conhecimento só para ficar nos livros. É um conhecimento prático, necessário, que serve de base para as abordagens mais eficazes de cuidado com o bem-estar e a saúde mental. E para fechar, fica aqui essa reflexão. Se as nossas ações, nossos relacionamentos e o nosso ambiente têm o poder de esculpir a nossa química cerebral, isso abre uma perspectiva totalmente nova sobre o nosso papel ativo na nossa própria saúde mental. É algo bem poderoso para se pensar.